Boa noite, amigos, meus queridos companheiros da Casa Vicente Paulo, que são os meus irmãos também, sempre digo isso, é a minha casa também. Estou com saudade, estava comentando com o Rui agora, estou com saudade de abraçar vocês fisicamente, de reencontrar todos fisicamente, de trocarmos aquelas conversas no final da palestra. Isso está me fazendo muita falta. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai quebrando galho aqui digitalmente mesmo e vamos tentando passar um pouquinho da nossa conversa aí sobre a doutrina espírita. Hoje eu recebi aqui uma incumbência de tratar de um assunto que a princípio parece até um assunto fácil de se falar quando se leva em conta o aspecto doutrinário. É sobre o egoísmo na humanidade. Eu estou dizendo fácil não porque isso seja fácil, mas porque é um termo, né, um tema muito usual. A gente fala muito, acho que todo dia, né, a gente acaba falando um pouco sobre egoísmo, sobre o orgulho, sobre as vaidades. Então, às vezes, isso acaba ficando meio adormecido, nos amortece um pouco, né? Como se não fosse uma coisa tão importante, uma luta tão importante para se ter como espírita. No Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 913, tem inclusive um comentário que eu achei muito interessante que fala assim, que talvez a gente não leve tão a sério a luta contra o egoísmo porque não parece ser um mal hediondo. O que seria dizer isso? Ele faz uma comparação, por exemplo, com assassino. Ele fala assim, é muito mais hediondo a figura do assassino, né, do assassinato, a figura da violência física, e talvez por nós sermos ainda espíritos muito apegados à matéria, a gente tem realmente essa sensação de que o crime, né, mais hediondo é quando ele ataca mais o nosso departamento físico. E talvez a gente não leve, então, tão a fundo, né, o perigo que é a chaga do egoísmo. E na pergunta 913, realmente, eu não me lembro de ter lido, a gente sempre encontra coisas novas a cada vez que lê o Livro dos Espíritos, né? E é um trechinho muito pequeno, mas que eu achei assim, informações muito interessantes que nunca haviam me passado pela cabeça esse tipo de análise. Na pergunta, a resposta vem logo de cara dizendo que o egoísmo é a base de todo o mal. Eu fiquei assim pensando, será que isso não é uma coisa que se diz para todos os males, né? Para a vaidade, para o orgulho? E então o texto, na medida que ele vai se desenrolando, a gente vai compreendendo que na realidade, com mais profundidade, a gente encontra o egoísmo. E depois do egoísmo, então, vem os outros malefícios, né? O orgulho, a vaidade, e todos esses males, então, viriam a princípio do egoísmo. Eu fiquei me perguntando por quê, se haveria realmente essa maneira de encarar um mal que gere os outros, ou se todos são males também, né? Se isso tudo nasce do nosso espírito imperfeito. Mas o texto é muito contemporâneo e ele vai no sentido, inclusive, da análise, e eu fiz essa análise então depois, do que acontece hoje no nosso século. Hoje, no nosso século XXI, a base da nossa sociedade é o culto à personalidade, é o culto à individualidade. Isso é uma coisa que nem sempre é vista como um mal. É vista até como uma necessidade, às vezes. É necessário que você trabalhe a sua autoestima, é necessário que você seja uma pessoa autoafirmada, ou seja, é necessária
a autoafirmação, porque senão você não tem segurança, você não tem coragem. Então, no nosso século, nos últimos anos principalmente, né, nós estamos na sociedade do selfie, ou seja, onde é muito importante e é cultuado mesmo pelas mídias, pelos grandes pensadores, pelos filósofos de botequim, o culto à personalidade. E aí a pergunta é, mas o culto à personalidade seria necessariamente o egoísmo? Não, não é. Não é. Realmente o culto à personalidade é uma das facetas do egocentrismo, mas não é necessariamente o egoísmo. O egoísmo, segundo, ainda na mesma pergunta, segundo Kardec, ele vai mais fundo e diz, olha, o egoísmo ele é gerado pela nossa inferioridade, ou seja, pela falta de compreensão da humanidade. Como nós não temos uma noção, a grande maioria de nós ainda não tem uma noção muito profunda do que seja a humanidade, ou seja, do que é viver em sociedade, do que é compreender que todos nós somos iguais, que todos nascemos do mesmo princípio e todos caminhamos para o mesmo fim, essa falta de conhecimento do que seja a humanidade nos leva, então, a uma defensiva, uma atitude defensiva. Que qual seja essa atitude? É a atitude que nós temos quando nós vemos no próximo, na pessoa que está ao nosso lado, que ela se defende, que ela defende os princípios dela, ou seja, que ela pensa primeiro nas necessidades dela. Então, o que é que acontece conosco? A mesma atitude. Ou seja, se ela está se defendendo, se ela reafirma os seus direitos, as suas prioridades, eu também devo afirmar os meus. Eu devo, então, me defender, porque se eu não fizer isso, quem será por mim? Então, essa atitude defensiva é que nos leva, então, a esse caminho pedregoso e perigoso que trilha aí na beira do precipício do egoísmo. Porque se nós não deixamos levar excessivamente por esse culto a uma certa individualidade, ao culto da personalidade. A personalidade foi o culto do século XX, ou seja, onde você tinha que ter a sua personalidade autônoma, você não podia se misturar com a massa, você tinha que se destacar da massa. Isso foi no século XX. Hoje nós estamos no século XXI, é um passo à frente, é o culto à identidade. Ou seja, eu não só preciso me destacar, mas a minha personalidade também tem que ser única. Eu tenho que ser reconhecido pela minha unicidade, que também, convenhamos, não é um sentimento ruim, não é um sentimento negativo, mas a somatória desses sentimentos muito personais, com a falta de conhecimento do que seria a humanidade, provoca então esse erro que nos leva então ao egoísmo, à exacerbação dos nossos princípios em detrimento do próximo. E a gente sabe, né, careca de saber, que a lei maior do Cristo é amar ao próximo como a si mesmo, que é justamente o contrário do egoísmo. É a compreensão de que todos nós somos irmãos. E se todos somos irmãos, por que então eu tenho que ter mais direito à panela do mingau? Por que eu posso comer primeiro do que os meus irmãos? Porque eu me acho uma identidade diferente deles, se todos nós somos irmãos perante Deus. Então essa sociedade nossa, então, que de certa maneira provoca esse culto, é o grande perigo que nós temos que enfrentar. Na mesma pergunta ainda, o Kardec pergunta como demolir, como destruir o culto ao egoísmo? Como lutar contra essa força poderosa que é o egoísmo? E ele vai então enumerando algumas possibilidades que eu anotei. Além dessas que eu já disse, né, do culto à personalidade, né, e da atitude defensiva perante a atitude defensiva do próximo. Ou seja, se nós formos todos agirmos em defensiva, todos seremos egoístas, não haverá sociedade. Então é preciso que haja fraternidade, é preciso que nós tenhamos reduzida um pouco essa sensação de estar sempre na defensiva.
Para isso, é necessário, então, ainda segundo Kardec, a primeira coisa, o exemplo. E ele sublinha isso. Por que o exemplo? Porque é no contato com as outras pessoas que o nosso egoísmo diminui. Se você tem um contato com uma pessoa que é extremamente egoísta, e você vai perceber isso claramente, você provavelmente também, na grande maioria dos casos, a não ser que você já tenha uma formação muito profunda, né, na moralidade, você também vai assumir a mesma atitude defensiva também, que é que está na base do instinto de preservação. Ou seja, nós nascemos com isso. Está lá nas leis naturais de Kardec, né? Ou seja, o instinto de autopreservação. Se a outra pessoa se preserva, eu também preciso me defender. Porém, quando a gente está em contato com pessoas que não são egoístas, ou seja, com pessoas fraternas, que têm o sentimento da fraternidade exacerbado, nós também tendemos a ser mais fraternos, segundo Kardec. Porque você, vendo que os muros da personalidade da outra pessoa não são tão altos, você também vai abaixar os seus muros. E é então essa convivência positiva com pessoas fraternas e caridosas que são então a base do exemplo que vai nos levar até a vida adulta. Ou seja, uma criança que desde pequeno tem exacerbada a sua personalidade, a sua identidade, a sua unicidade, ela vai ter dificuldade no futuro para conviver com os seus pares. Meu pai, que era médico, ele falava uma coisa muito engraçada e na piada da família mesmo. Ele dizia muito, né, que ele perguntava qual que é o melhor presente que eu dou para o meu filho. Ele falava, é um irmão. O melhor presente que você pode dar para um filho é um irmão. Ele defendia essa ideia de que os filhos únicos eram muito prejudiciais à formação moral desse ser, porque ele aprendia desde pequeno que ele era o único, ou seja, ele estava exercitando o exemplo justamente negativo, o exemplo que não se deve exercitar nas crianças, de que ele é dono, que ele pode tudo, enfim. Isso é lógico, você fala, mas depende da personalidade. Sim, lógico. Todo mundo sabe que existe uma diferença entre egocentrismo e egoísmo. As crianças são egocêntricas até uma determinada idade. Por que são egocêntricas? Porque elas ainda estão tomando pé do mundo que elas vivem. Então, o primeiro aspecto que aparece na vida é justamente a consciência do seu eu. Então elas têm consciência de si mesmas e durante um bom tempo da infância elas são voltadas mais para o eu do que para os outros. Mas isso depois de um certo tempo deve se esvair. É necessário que você aprenda a dividir. E, segundo meu pai, né, a melhor coisa para isso era ter um irmão. Então o exemplo seria a primeira manifestação positiva que a gente poderia ter contra o egoísmo. Uma outra questão que bem colocada por Kardec também, que é muito interessante, que é a compreensão profunda da doutrina. Que o Espiritismo, bem compreendido, nos faz ver as coisas mais do alto, ou seja, nos afasta um pouco da materialidade pura e simples e nos coloca numa situação um pouco mais afastada, onde a gente tem uma consciência mais completa da nossa vida. Ou seja, você compreendendo de onde você veio, para onde você vai, a infinidade de experiências que você vai ter, você começa a ter uma sensação de que essa breve vivência material, que para alguns parece com toda universalidade, para o espírita não é. Ele percebe que aquilo é apenas um capítulo do livro, do seu romance, e que esse capítulo é dividido com vários outros personagens, e ele é curto, e ele é muito rápido, e ele depende do capítulo anterior, e também é a base para o próximo capítulo. A gente tem essa noção na doutrina espírita que nós estamos de passagem, e isso seria, segundo Kardec, uma outra maneira muito, muito eficiente de nos afastar do egoísmo. Porque se nós temos essa consciência do futuro, essa consciência da nossa vocação
para uma moralidade futura, essa consciência de que nós estamos a caminho cada vez mais próximos da luz, e essa luz quer dizer da felicidade, da unicidade, da universalidade, da humanidade. Tudo isso nos traz, então, uma consciência muito mais cósmica do que seria a nossa vida, e não apenas esse pedacinho de carne aqui sofrendo algumas coisas durante um pedaço de sua vivência na Terra. Então, a doutrina espírita seria, então, uma base que ajudaria, e muito, a nossa luta contra o egoísmo. Por que o Kardec diz isso? Porque ele então, vai desfiando, né, essa teia, né, da doutrina espírita, para que nós tenhamos a consciência de que as leis naturais, por exemplo, que nos regem, né, aqui nesse planeta, por exemplo, o instinto de sobrevivência, o instinto de autopreservação, ele é um instinto básico, inclusive, dos animais irracionais. E que sem ele, é lógico, a humanidade não existiria. Então nós temos esse instinto também, num primeiro momento. Mas depois de um determinado momento, onde a gente adquire a consciência, e com a consciência nós adquirimos a qualidade do raciocínio, ou seja, conseguimos raciocinar com mais clareza e começamos a aprender com profundidade e a compreensão do universo que nos cerca, e não apenas ali a consciência estreita daquela vida material, a gente passa a ter uma visão muito mais cósmica do que somos nós. Seres imortais, que estão, em determinado momento, reencarnados aqui nesse planetinha. Mas que isso não é o primeiro momento e que também não é o último. Ou seja, nós temos muito ainda pela frente. E aí você começa, com essa compreensão, a entender que o egoísmo não se encaixa nessa fórmula. Porque se somos todos iguais, não há razão de distinção. Ou seja, por que eu vou ser preconceituoso e achar que, por exemplo, como isso é uma coisa muito comum, por exemplo, nas civilizações mais antigas, e achar, por exemplo, que as pessoas do meu sangue, ou seja, que fazem parte do meu círculo consanguíneo, que essas pessoas são mais importantes do que outras. Não, se eu precisar então dividir o pão, eu vou dividir primeiro com os que são do meu sangue. Isso é uma consciência muito estreita ainda, muito antiquada, muito ultrapassada, que está presa às raízes da história. Mas para quem tem uma consciência cósmica e sabe que aquela família que te segue naquela determinada experiência na matéria, aquela família não é a sua família verdadeira, aquela sua família é uma família transitória, porque a sua família verdadeira é a família inteira. Todos, porque todos somos irmãos. E amanhã, no futuro, você pode estar em outra família, e pode estar em outro sangue, e pode estar em outra raça, em outra cor, em outro sexo. Então, como distinguir, como ter preconceito e como achar que você é superior a uma pessoa, se você, na consciência espírita, sabe que no futuro você poderá estar passando por aquela mesma experiência. E se você despreza uma determinada raça, você pode muito bem, na próxima experiência, estar encarnado nela. Ou estar numa família, junto com essas pessoas que você no passado menosprezava. O Espiritismo nos traz, então, essa consciência cósmica de que não adianta dividir as coisas primeiro só com os do meu sangue. Mas aí depois que eu aprendi que realmente não é só isso, então eu consegui agora não só do meu sangue, mas as pessoas do meu grupo. Tudo bem, isso já é uma evolução. É uma evolução, onde você começa então a não só respeitar como iguais os que são frutos do seu sangue, mas os que estão em torno, na sua sociedade, no seu grupo social. Já é uma evolução, já é uma grande evolução contra o egoísmo. Porque você está começando a compreender que todos aqueles também são iguais e, portanto, têm os mesmos direitos. E você pode tratar eles também de igual para igual. Mas o ideal é que isso cada vez cresça mais, para que você, num futuro, tenha compreensão de que todos do planeta, todos, sem exceção, são irmãos também.
E se são irmãos, você vai agir com menos egoísmo em relação, por exemplo, àquele irmãozinho seu que mora lá do outro lado do planeta, numa ilhota muito ainda atrasada, pré-histórica, e está lá passando uma dificuldade enorme, com fome, com doenças e tal. E a grande maioria das pessoas aqui fala, o que eu posso fazer? Eles nasceram lá, eu nasci cá. Somos vidas diferentes, temos futuros, possibilidades diferentes. Isso, dentro do Espiritismo, não funciona assim. Porque você começa a compreender que aquele seu irmãozinho que você está vendo lá, é aquela propaganda de televisão, o pessoal falando lá, notícia do jornal, nossa, o pessoal lá de tal país está passando fome, as crianças estão morrendo de fome e tal. E você fala, não, mas isso não é nada comigo, eu não tenho nada com isso, né? Eu respeito aqui os problemas do meu país, ou do meu estado, ou da minha cidade, dependendo da sua grandeza moral ou não. Na realidade, aquele irmãozinho seu que está lá passando necessidades num país que você julga distante, na realidade pode ser o seu futuro. Você pode estar daqui a pouquinho reencarnado naquele lugar, para que você aprenda aquela experiência e que se você tenha, então, o espírito amolecido em presença dessa fome, que não foi suficiente você apenas ficar sabendo que ela existia. Você, então, pode ser que no futuro tenha que passar por essa experiência. Ou seja, é a consciência cósmica do espírito. Nós estamos todos aqui no planeta e somos todos passíveis de viver aqui ou acolá, independente da ligação sanguínea, dependendo da esfera e dependendo da moralidade que nos seja possível alcançar. Então, esse instinto de preservação, que lá no começo, né, da nossa formação espiritual, ele ainda é muito importante, depois ele se transforma num instinto social, onde você respeita a sua sociedade, o seu grupo, e depois tenta, ou pelo menos é a nossa tentativa atual, né, chegar na consciência cósmica, de que o cosmo inteiro é nosso irmão, e que, portanto, nós precisamos diluir esse excesso de importância que nós damos a nós mesmos. Ainda no finalzinho dessa pergunta, né, 913 do Livro dos Espíritos, que trata desse assunto, tem um texto muito interessante do Fénelon, que eu também achei, um texto curtinho também, mas que eu achei de uma exatidão e de um sintetismo maravilhoso. E algumas coisas que são, assim, assustadoramente contemporâneas para os nossos dias, né? O Fénelon diz o seguinte, que não basta conquistar a ciência. Olha que interessante, gente, só 1,5 século ele fala isso, né? Porque para a gente conquistar essa consciência cósmica, né, de espírito, esse respeito mútuo que nós deveríamos ter por todos os nossos irmãos, não basta conquistar a ciência, que é necessário a educação. Ele coloca como base para a formação desse homem, que ele chama homem de bem, esse homem que não cultua o egoísmo, ele diz que é a educação. Educação no sentido de educar, de aprender, de saber mais, de conhecer mais o que te rodeia, não na educação, simplesmente educação moral. E ele fala então que quanto mais investimento se fizer na boa cultura, mais bons frutos nós colheremos na sociedade. Olha que palavra incrível para 1,5 século atrás, uma coisa que hoje a gente está discutindo, né? Quer dizer, por que nós temos problemas sociais, por que nós temos problemas de insegurança, de violência social e tal, né? E aí vem os filósofos e dizem, não, porque precisa investir mais na educação, porque a educação vai criar, desde a base, né, crianças mais sociáveis, mais tal, e enfim, isso no futuro vai nos levar a uma sociedade mais equilibrada. O Fénelon falava isso lá em 1864, falando, olha, se a gente investir na boa cultura, nós teremos bons frutos. Olha que interessante. E ele diz o seguinte, a natureza disso é porque o homem, em sua base, ele quer ser feliz. No futuro, no fim de tudo, o que ele quer é ser feliz. É a nossa natureza. Então, se ele quer ser feliz, a primeira coisa que ele
tende a fazer para ser feliz é dominar a matéria. Porque ele vai dominar a matéria, ele vai remediar as dores dele. Então ele vai dominar a ciência, ele vai dominar as tecnologias, o trabalho, ele vai domesticar os animais, ele vai investir na indústria, ou seja, ele vai desenvolver a inteligência para conseguir o domínio da matéria e então, com esse domínio, reduzir os males, reduzir as dores, porque reduzindo as dores, ele então alcança a felicidade. Porém, não basta, a gente sabe hoje, né, e também estamos passando por uma situação que é bastante elucidativa sobre isso, né? Não basta apenas a gente combater a dor, não basta a gente combater as doenças, os flagelos, combater o frio, combater a falta de conforto, combater a fome, não basta isso. Isso seria apenas o controle da matéria. Ele falou, é necessário que a gente compreenda que a causa de todos esses males, ou seja, da dor que nos afinca lá no fundo do espírito, não é só a fome, não é só o frio, não é a doença, não é a sede. Isso também faz parte, né? Para você ser feliz, você precisa conquistar o conforto material. Mas essa não é a raiz. A raiz é justamente o controle dos males morais. Ou seja, se você consegue dominar o orgulho, a ambição, a inveja, o ódio, o ciúme, enfim, o egoísmo, você consegue, então, construir a confiança no seu irmão, no seu vizinho. Então você começa a entender que aquela pessoa que mora ali do lado, ele não é simplesmente uma pessoa que divide o espaço material com você. Na realidade, ele está aqui, na mesma situação moral, dividindo uma situação de enriquecimento, de educação, de descobrimento do cosmos, de descobrimento das suas raízes. Então, esse cara, esse próximo seu, se você afasta ele na defensiva ou porque você acha que ele está exacerbando essa defesa e você então precisa se defender também, na realidade você vai se afastar do bem futuro, ou seja, da compreensão futura do que seria a dor. Porque a gente sabe muito bem que depois do domínio da fome, depois do domínio da sede, depois do domínio dos males, das doenças, dos males físicos, enfim, a gente controla tudo isso e depois no futuro, aí você descobre que ainda tem uma dor que você não consegue erradicar. Aí fala, mas eu tenho todo o conforto do... E a gente vê isso todo dia, né? Exemplos aí, televisão, artistas famosos, milionários, que sofrem de depressão, que sofrem porque não são compreendidos, que são pessoas que têm todo o conforto moral possível, conforto material possível, mas não conseguem se afastar da dor, ou seja, não são felizes. E não é uma novidade a gente ver nesses casos, né, desses grandes magnatas que seguem uma vida de descobertas, de controle, de cada vez crescimento material maior, bilionários que constroem verdadeiros castelos de conforto em volta de si e no final da vida vão se dedicar à caridade, vão se dedicar a algum tipo de atividade fraterna, porque se encontram naquilo, porque por algum motivo a dor do espinho lá no fundo da alma não passava. E a pessoa então um dia compreende e fala, gente, eu tenho todos os carros que eu gostaria de ter, que eu quis ter, eu tenho todo o conforto, eu tenho as mansões, os navios, os aviões, o dinheiro que eu imaginar, que eu quiser ter, eu sou dono do planeta, mas não sou feliz. O que me falta? E ele então começa a experimentar e geralmente encontra na atividade social, na atividade fraterna, ou seja, no exercício da fraternidade, da caridade. E então o controle do egoísmo, o controle da vaidade, da ambição exacerbada. Então tudo isso fecha, né, com o Espiritismo. Quando você compreende que no Espiritismo você tem a possibilidade de enxergar esse livro por inteiro e não apenas um capítulo, e isso então te ajuda a compreender quão grande
é o nosso futuro e quanto a gente precisa do outro, do próximo, para construir esse futuro. No final do texto do Fenelon, ele faz uma pergunta que eu vou fazer para vocês, eu acho que seria uma coisa para a gente ficar pensando, né? Ele dá o exemplo e fala assim, se você chama um jovem de 18 anos e diz para ele, olha, você tem uma doença incurável e daqui a mais ou menos uma semana você vai falecer, você vai morrer dessa doença, porque ela não tem cura e ela não tem nenhuma chance de você escapar. E o Fenelon pergunta, então, o que vocês acham que esse jovem vai fazer? Muito provavelmente a primeira coisa que ele vai fazer é se afastar dos seus deveres. Se ele está numa escola, ele vai parar. Se ele está num trabalho, se ele tem uma atividade, um trabalho, ele vai parar. A grande maioria de nós faria isso. Por quê? Porque ele acha que como tudo vai acabar, se a vida, né, está acabando, não tem razão mais dele assistir uma aula. Aprender para quê? Aprender por quê, se eu vou morrer? Não, eu vou me desfrutar. Vou desfrutar desses últimos dias. Eu mereço, então, desfrutar desses últimos dias. Esse tipo de visão estreita da realidade é exatamente a visão que o Espiritismo quer combater. Ou seja, a primeira resposta do espírita seria, mas a minha vida material vai acabar daqui uma semana. Sim, mas eu sou imortal. A minha vida continua. Então, o meu aprendizado na escola ainda é necessário, porque eu não perco ele. Eu vou continuar. O meu trabalho, a minha presença no trabalho ainda é necessária. Eu vou continuar trabalhando. Então, essa sensação da continuidade, ou seja, essa sensação de que a vida não termina, que ela não está acabando quando a matéria definha, é a grande mensagem da doutrina espírita. E essa grande mensagem não é simplesmente para nos provar que então existe o espírito, que o espírito então se comunica, tal. Isso são questões secundárias. A questão primordial é a sua vida é contínua. Você está vivendo uma etapa. Essa etapa é curta, efêmera. Portanto, fixe nos objetivos gerais e não simplesmente nos objetivos deste capítulo. A felicidade é positiva, a criação da família, a alegria, o encontro com os amigos, tudo isso é muito bom. Nós temos isso na raiz das nossas necessidades físicas. Nós estarmos em paz, estarmos felizes. É muito melhor, né? A não ser as pessoas com doenças crônicas, mentais, né? Que têm problemas realmente de não saber diferenciar o que é alegria do que é tristeza, né? A maioria das pessoas não tem isso, a maioria das pessoas quer ser feliz. Mas a maioria também não tem a compreensão de que essa felicidade ela é permanente, ela é necessária, mas ela é contínua. Então, a essa vida, nós temos essa conquista, mas precisamos compreender que ela só se fará em presença do outro, em presença do próximo. Porque nós não estamos sozinhos no universo, né? Com tantos planetas desabitados nesse universo maravilhoso que nos cerca, se Deus achasse melhor que cada um desenvolvesse a sua felicidade simplesmente, intimamente, ou seja, só desenvolvendo a si mesmo, colocava um em cada planeta, gente. Colocava um em cada planeta. Não ia ter guerra, não ia ter briga, não ia ter insatisfação, não ia ter nada. Cada espírito no seu planeta, crescendo, evoluindo. Aparentemente parece uma ideia boa. Mas então a gente compreende que isso não é possível, porque a nossa evolução só acontece em presença do outro. Ela só acontece porque nós temos o relacionamento com o outro. Porque a gente aprende, porque a gente vê o exemplo do outro e então você consegue modificar a si mesmo. Se você não precisasse modificar a si mesmo, se você não tivesse necessidade disso, você não o faria. A nossa tendência é ao conforto, à estagnação. O que nos move para frente é a necessidade da mudança. A necessidade da mudança só acontece em presença do outro. Então essa pergunta
foi feita, é uma pergunta que o Fenelon faz há 1 século e meio, né? E a resposta que ele dá, infelizmente, é essa: olha, infelizmente a maioria dos jovens, né, sabendo que a vida não teria mais profundidade, ele simplesmente se entregaria ao deleite dos últimos dias. A minha pergunta é: será que depois de 1 século e meio alguma coisa não mudou? Será que nós não estamos um pouquinho na frente e tentaríamos, pelo menos, ter uma consciência maior, pelo menos da nossa vida, do que nós fizemos? Porque talvez seja bom para nós compreender de que nós estamos sim evoluindo, apesar de tudo, muito, muito, muito lentamente, mas que nós estamos evoluindo. E ele termina dizendo o seguinte, de que existem mais homens de bem do que a gente imagina. A gente tem uma tendência de achar que o planeta é muito ruim e que não mudou nada, que as pessoas continuam egoístas, continuam orgulhosas, que elas não conseguiram evolução e que, enfim, nós estamos ainda num país, num planeta muito atrasado. Mas o Fenelon lembra o seguinte, olha, o homem de bem, ele não é muito de fazer autopromoção. Então, você provavelmente tem em volta de si vários homens de bem, vizinhos, companheiros, pessoas que você passa pela rua e às vezes não nota, mas que são pessoas de bem, que estão levando a sua vida para uma finalidade boa, que exercitam a fraternidade e dentro dos seus limites estão conseguindo a evolução moral. Mas infelizmente isso não dá notícia, isso não aparece no jornal, então a gente não fica sabendo. Então, talvez a esperança seja a compreensão de que sim, nós evoluímos sim. E hoje muitas pessoas já têm essa consciência cósmica muito mais desenvolvida do que há 1 século e meio atrás. Porém, a gente ainda não sabe, porque a gente não está acostumado a enxergar esse tipo de qualidade nas pessoas. Quem sabe não seria bom, então, a gente fazer uma força para isso, né? Para nos aproximar mais desse tipo de finalidade, para se aproximar mais desse tipo de homem, desse tipo de amigo, de próximo que nos cerca e que às vezes a gente não presta muita atenção, principalmente porque estamos, como eu disse no princípio, um século onde o que mais se fala é sobre autopromoção, é sobre a reafirmação da personalidade. O que eu proponho é um exercício ao contrário, então. Vamos tentar, pelo menos, vislumbrar de vez em quando as pessoas que não estão se autopromovendo. Valorizar essas pessoas, compreender melhor o exemplo que elas nos dão e compreender que só assim nós conseguiremos fazer a tão desejada, a tão esperada e a tão comentada reforma íntima, que é o que vai nos transformar em homens melhores. É esse o recado, gente. Eu espero que com esse recadinho a gente possa aí passar uma semana pensando um pouco mais no que nos cerca e ter um olhar um pouquinho mais amistoso para as dificuldades que nos cercam, ainda mais na situação que nós estamos atualmente, de um afastamento forçado, né? Afastamento físico forçado, mas quem sabe então a gente aproveitar essa situação para fazer uma reforma íntima mesmo, profunda, de análise, de compreensão de que tipo de homem sairá daqui a 1 ano, depois de 1 ano e meio, lá vai quase 2 anos de semi-clausura e clausura e semi-clausura e pandemia e semi-pandemia, enfim. Depois de tanto tempo afastados um dos outros, que homem nós sairemos à porta da nossa casa quando isso tudo acabar? Que tipo de homem a humanidade espera de nós, que nós sejamos quando isso tudo acabar? Muito obrigado, boa noite a todos.